Amados irmãos, então vamos agora para o segundo vídeo da seleção de número 5, Casamento é para Sempre, do segundo trimestre do ano de 2022, lições bíblicas de adultos da CPAD. Então estudamos no primeiro vídeo a introdução e o ponto 1, agora vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Se você está vendo primeiro esse segundo vídeo, veja depois também o primeiro vídeo, que é importante para complementar o estudo. Ponto 2. O que rege o coração regerá o corpo. Primeira subdivisão. O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Vejamos aqui Mateus 15, 19. No primeiro vídeo eu não li nenhum texto. Eu gosto até de estar sempre lendo o texto, porque eu digo para os irmãos sempre, isso aqui não é um estudo apenas de uma lição, de autor, no caso o pastor Zé Gomes, mas é um estudo bíblico. 15:19, porque de Mateus, porque do coração procede mau pensamento, morte, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Do hebraico coração, lebá, fala do homem interior, mente, vontade, alma e inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. O cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Então, como a gente falou no primeiro ponto, principalmente no final, não começa o ato do pecado, seja ele qual for, ali naquele momento. De repente, do nada, procede do coração. E aqui ele diz, coração, foi lá no hebraico levar, homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Então, começa lá dentro. E aí depois exterioriza, e é isso que a gente tem que cuidar. Então, tem que cuidar do meu coração. Como assim, pastor? O crente tem que estar sempre lendo a Bíblia, o crente tem que estar sempre orando. Se possível, aqueles que não têm problema de saúde, jejuando. O crente tem que estar sempre na igreja, ouvindo o ensinamento, estando na escola bíblica dominical, aprendendo, lendo essas lições maravilhosas da escola bíblica, aprendendo, estudando, para que possa estar sempre preparado, e ter uma comunhão com Deus, uma ligação com o Espírito Santo, para no momento da tentação poder vencer. A gente pega pensamentos, palavras e obras. Não é só atitude, o pensamento também pode se tornar pecado, não que ele venha na nossa mente, mas que a gente nutra ele até que conceda o pecado e depois vem a morte. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinados para a sua conduta. Deste modo, o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isto na prática. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado ou enganado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir do novo homem interior produzido por Cristo para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Efésios 4:24, Romanos 6:2-13. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Então já falamos no ponto anterior e voltamos. O assunto é o que rege o coração regerá o corpo. Então, desse ponto aqui. Então, vai repetir-se logicamente. Ele que disse, logicamente que não é uma coisa bíblica, não está escrito isso, mas isso, o homem é o que pensa, o que sente. E aí depois fala, os pensamentos e ideias que estão no seu interior são os motores, ou seja, o que faz acontecer, o que vai dar força para que aconteça, as ações do corpo. Então, não é a tentação. Tentados todos nós somos. Paulo foi tentado, Pedro foi tentado, Tiago foi tentado, João foi tentado, Jesus foi tentado, todos os homens foram tentados, nós seremos ainda hoje, no século 21. O problema é cair na tentação. Então eu tenho que me preparar espiritualmente a cada dia. A tentação virá, ela chegará, ela baterá a porta. Eu tenho que rechaçá-la
com a ajuda do Senhor. Eu tenho que fugir dela. Eventualmente, pastor, vamos cair numa tentação? Sim, porque nós somos homens pecadores. Mas se você pecar, você tem o Espírito Santo que vai fazer tocar no teu coração, e você vai se arrepender e voltar e não praticar mais aquilo. Então, até a oração do Pai Nosso diz: não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Se você buscar se você buscar as coisas erradas, a tentação será maior. Porque se o meu problema no caso aqui, vamos falar especialmente do assunto da lição, com mulheres, e eu ficar olhando para elas, vai ser uma hora que ele vai falar, uma hora vai cair, uma hora vai fazer, uma hora vai praticar, e aí ele já pecou lá no pensamento, ele já pecou na concupiscência dos olhos e pecará também na atitude. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo, Gálatas 5,16. Jesus fez uso, porque ali fala do fruto do Espírito, né? Jesus fez uso de figuras de linguagem, desculpa, o fruto do Espírito era o capítulo 5, né? Jesus fez uso de figura de linguagem de modo hiperbólico para mostrar como se deve fazer e vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ou atira para fora, para longe de ti, Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando a ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com as suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito para que não seja instrumento do pecado. Gálatas 5,24, Tito 3, 3-5. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que ficam glorificar a Deus. Romanos 12:1 e 1 Coríntios 6:20 é a palavra de Deus. Veja bem, meu amado irmão, falamos, vai haver uma certa repetição, sim. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Se você, Paulo chega a dizer, se você vive sob o pecado, vai pecar. Se você viver sob a direção de Deus, então você vai evitar o pecado. E o crente tem que evitar o pecado. A gente tem estudado isso muito, falamos semana passada, falamos hoje de novo. Se você sabe que o teu ponto fraco é este, mulheres, o homem com a mulher, não pode ver uma mulher que já fica com pensamento ruim. Então foge desse convívio com a mulher que não é a sua. Foge dessa situação. O problema é dinheiro. Foge dessa situação. O problema é uma pessoa que tem uma ira, uma raiva. Então procura fugir dessas situações de conflito, enfim, fugir disso. Mas se você se colocar nisso, se continuar e não dar lugar ao Espírito Santo na sua vida, você vai acabar caindo, pecando. E nós já vimos aqui, principalmente nessa questão da lição de hoje, que é o adultério, vai ser problemático para a tua vida. Vamos para o ponto 3, que é praticamente o tema da lição. Casamento é para sempre. E o ponto 3 é a indissolubilidade do casamento. Vamos lá. Casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é mais fundamental de todas as instituições sociais. Gênesis 1:28, 2:24. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que o homem e a mulher entram em uma aliança, presta atenção nisso, a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterarás. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo via nessa união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Essa explicação, muitas vezes eu já usei em casamento, o texto de Efésios 5 fala sobre o casamento, Cristo a esposa como esposo, a igreja como esposa, Cristo como esposo. Cristo se sacrificou pela igreja, o esposo deve sacrificar pela sua esposa, enfim, tudo isso. Volto a falar o que eu falei lá no início da lição, no primeiro vídeo. Por que o Senhor falou, não adulterarás? Porque além de todas as outras situações referentes a isso, eu disse que a única maneira de se divorciar é o adultério de um dos cônjuges. Se os dois não adulterarem, não há outra maneira para
querer divorciar. Qualquer divórcio que seja fora disto é um divórcio antibíblico. Né? Ah, pastor, mas se meu cônjuge resolver divorciar, se afastar, aí não foi você que divorciou, foi ele. Você não tem nada a ver com a história, você não quis manter o seu caminho, você não fez nada, você não adulterou, e ele resolveu se separar de você. Ele vai dar conta a Deus do que ele for fazer, você vai dar conta da sua parte. Você não fez nada. Ah, pastor, mas casamento tem problema. Sim, meu amado irmão, tudo tem problema. Tem problema na firma que você trabalha, muitas vezes você tem um bom emprego, não quer largar aquele emprego, você sofre todos os problemas para ficar ali. Mas no casamento, as pessoas querem logo divórcio. Ah, a mulher falou uma coisa que eu não gostei, a mulher... Não, cuidado com essas coisas aí. Ele disse, o casamento é perspectiva bíblica, é para sempre, vai continuar. Aqui, ó, o que fazer para o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois, em amor, irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e revés nessa vida, o que vai acontecer. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros, como bem disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3,7. Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais. Iguais. Não são um superior ao outro. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas por ambos. O homem tem a sua obrigação, a mulher tem a sua. O não sexual é outro fator preponderante. Aí está falando do relacionamento sexual, que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher. Não é o homem que tem que desfrutar da parte sexual e a mulher apenas ser ali um instrumento na mão dele. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala da relação sexual dentro do casamento. Gênesis 4:25. Tratada pela Bíblia como algo digno. Relações sexuais dentro do casamento nunca foi pecado e nunca será. Relações sexuais dentro do casamento é aquilo que Deus criou para o homem. Deus criou para o ser humano. O casal cristão, aí nós vamos ver depois alguma coisa que é importante. O casal cristão é consciente que jamais deve usar o sexo como faz os ímpios, sem amor, carinho e respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Portanto, o casal que deseja seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Lógico, meu amado irmão, não há prática sexual bíblica, não práticas sexuais mundanas, que tem muita coisa que eu não vou falar aqui, que não deve ser feita pelo casal, não deve ser usada no casamento. Por isso ele termina aqui dizendo que a prática sexual deve ser regrada e sadia. Isso é muito importante você ver isso. Eu estou falando aqui do sexo criado por Deus. Deus criou o sexo, mas não criou as aberrações sexuais que o povo pratica hoje no século XXI. Então não é assim. E vamos para o último. O casamento é uma união indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus o havia projetado a fim de que fosse permanente. Marcos 10:9. Há exegetas que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Busca elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Léo, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a causa do divórcio, e a segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Contudo, melhor seria que tais estudiosos gastassem mais do tempo em falar de casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Existiam essas duas escolas? Existiam. Mas ele está falando aqui para a gente vir para a Bíblia. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estão vivendo, enquanto a lei permitiu o divórcio. Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servo de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus com as suas bem-aventuranças precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade do casamento, da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden, os dois serão uma só carne. Então, o casamento, já disse aqui, vou repetir, somente em caso de adultério do cônjuge, em outro motivo, não. E, se possível, o perdão e o casamento, novamente, seguir para a glória de Deus. Este é o padrão bíblico. Ah, mas o teólogo, a igreja diz que pode separar por qualquer motivo. Problema do pastor tal, a igreja X
que seja for, você tem que ficar na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é que rege o crente. Por isso nós estamos estudando aqui o Sermão da Montanha e por isso estamos estudando nessa lição, o casamento é para sempre. Vamos à conclusão. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre. Mas sua constituição depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade, sacrifício, buscando sabedoria divina, para que volte a verdadeira harmonia com a presença de Deus. Então vai haver problemas, vai haver às vezes... hoje o pessoal usa muita incompatibilidade de gênios para o casamento. A incompatibilidade de gêneros, se existe, deveria ser vista no namoro. Por isso as pessoas têm que namorar, por isso as pessoas têm que noivar, têm que se conhecer um ao outro antes que se case. Agora as pessoas primeiro falam só naquela paixão, naquele sentimento ali e casam, e depois querem o divórcio. Mas mesmo que depois do casamento venham essas incompatibilidades, possíveis incompatibilidades, isso tem que ser resolvido através da oração, do jejum, da busca de Deus, para que possa o casamento ser como Deus quer, para sempre, para a glória do seu nome, porque não existe só o cônjuge envolvido no casamento, existem outras pessoas, às vezes têm filhos e outras pessoas mais, a qual precisam ver isso. Infelizmente, no século XXI, nós estamos vendo pastores separando, casando a segunda vez, a terceira, a quarta, e não sendo por adultério do cônjuge. Líderes espirituais aí, pessoas escandalizando o Evangelho. O nosso padrão não são essas pessoas. Nosso padrão é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Deus possa abençoar os nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, estaremos semana que vem ministrando mais uma aula, expressando palavras honestas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.